Olá pessoal, eu me chamo Gisele e hoje vou apresentar a vocês o sistema reprodutor masculino. Os componentes do grupo são Ana Clara Martins, Camille da Silva Campos, Cibele Barbosa de Souza, Gisele Menezes dos Santos, Ianca Santana de Souza e Tamires Xavier dos Santos. Nós somos orientadas pelo professor Paulo Vasconcelos, da disciplina de Fisiologia Humana. Nosso trabalho é dividido em 6 tópicos, sendo o primeiro a introdução, o segundo os órgãos constituintes, terceiro formação e função dos espermatozoides, quarto os hormônios sexuais, quinto como ocorre a fecundação e sexto e último problemas comuns do sistema e suas devidas prevenções. O sistema genital masculino é responsável por gerar células sexuais masculinas ou gametas, que são os espermatozoides. Além disso, ele é responsável por introduzir esses gametas no sistema reprodutor feminino, o que dá a ele a sua função principal, relacionada à reprodução. É interessante saber que ele é dividido em órgãos tanto internos quanto externos. Nessa imagem, nós conseguimos ver a variedade e a complexidade dos órgãos constituintes desse sistema. Mas vamos iniciar falando um pouco sobre os órgãos externos, ou seja, aqueles que são visíveis. De órgãos internos, na verdade externos, nós temos o pênis, que é um órgão utilizado na cópula, a glande e também o saco escrotal, que se divide em 2 cavidades, ficando um testículo de cada lado. Já nos órgãos internos, nós podemos enfatizar os testículos, pois dentro de cada testículo existem os túbulos seminíferos, que são locais onde ocorre a espermatogênese, ou seja, a formação de novos espermatozoides. Esses túbulos representam cerca de 90% do peso dos testículos. Após os testículos, nós temos, no sistema reprodutor masculino, um grupo de órgãos que trabalham em conjunto. Eles são chamados de vias condutoras de gametas ou vias espermáticas, que são constituídos pelo epidídimo, o ducto eferente, o ducto ejaculatório e também a uretra. No caminho dessas vias, algumas glândulas contribuem para a formação do sêmen. São elas a próstata, as glândulas seminais e as glândulas bulbouretrais. A partir da puberdade, as espermatogônias iniciam a mitose para gerar mais espermatogônias. Algumas delas podem se diferenciar ou se transformar em espermatócitos primários, os quais iniciam o processo de divisão por meiose para gerar, após a primeira divisão meiótica, 2 espermatócitos secundários com 23 cromossomos, cada um com 2 cromátides, e após a segunda divisão meiótica, 4 espermátides com 23 cromossomos, mas cada um com apenas uma cromátide, dando origem assim aos espermatozoides. A etapa final da espermatogênese, em que ocorre a transformação das espermátides em espermatozoides, nós chamamos de espermiogênese. Como eu já havia falado, é nos testículos que ocorre a espermatogênese, ou seja, a formação de novos espermatozoides. Mas esses testículos também possuem função hormonal, e o principal hormônio produzido neles é a testosterona. Além da testosterona, nós temos também o FSH, ou seja, o hormônio folículo estimulante, e o LH, o hormônio luteinizante. Ambos são produzidos pela hipófise e regulam a atividade dos testículos. A união dos espermatozoides com o ovócito 2, nós damos o nome de fecundação, e essa fecundação ocorre geralmente na tuba uterina. Ela é dividida em 3 etapas, que são a penetração na coroa radiata, a penetração na zona pelúcida e, por fim, a fecundação entre as membranas plasmáticas do ovócito e do espermatozoide. Assim como em todos os outros sistemas do corpo humano, o sistema reprodutor masculino também pode apresentar ao longo da vida do homem alguns problemas comuns, como as infecções fúngicas e virais, o HPV e a herpes,
as infecções bacterianas, como cancro mole, sífilis e uretrites, e também a disfunção erétil. Cada uma pode possuir o seu devido tratamento e também as suas prevenções, como os preservativos, que são recomendados, e também as vacinas contra o HPV. Bom, com esse trabalho, nós podemos ver que o sistema genital masculino ele tem uma suma importância e com o sistema reprodutor feminino, eles atuam juntos para a perpetuação da espécie ou a reprodução. Ele precisa ser devidamente cuidado e entendido. Muito obrigada pela atenção.